Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre o teste ANOVA One Way. ANOVA é a sigla para análise de variância. É um método estatístico utilizado para determinar se há diferença estatística entre as médias de 3 ou mais grupos independentes. No teste ANOVA, a hipótese nula informa que as médias dos grupos são iguais e a hipótese alternativa informa que pelo menos uma das médias é diferente. Mas você deve estar se perguntando se eu analiso as médias, por que se chama análise de variância. Isso é devido à abordagem do método. Se a variância entre os grupos for maior que a variância dentro dos grupos, então a hipótese nula é rejeitada. A variância entre os grupos mede o quanto a média de cada grupo se diferencia uma da outra. No exemplo 1, vemos um caso onde existe uma pequena variação entre as médias. No exemplo 2, vemos um caso onde existe uma grande variação entre as médias. A variância dentro dos grupos mede o quanto os pontos de dados individuais em cada grupo flutuam. No exemplo 3, temos uma grande variação dentro dos grupos. No exemplo 4, temos uma pequena variação dentro dos grupos. Existem algumas variantes do método ANOVA. As variantes têm como objetivo lidar com diferentes tipos de experimento e diferentes tipos de dados. Algumas variantes são a ANOVA univariada, a ANOVA multivariada, a ANOVA de medidas repetidas e a ANOVA de 2 fatores. Nesse vídeo falaremos da ANOVA univariada, também chamada de ANOVA One Way ou ANOVA unidirecional. Neste caso, trabalharemos com apenas uma variável independente. Para realizar o teste ANOVA, você precisará de uma variável de resposta contínua. Variáveis contínuas são variáveis numéricas que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Altura, peso, temperatura, proporção são alguns exemplos de variáveis contínuas. Para realizar o teste ANOVA, você também precisará de um fator categórico. Um exemplo de variáveis categóricas é o partido político para o qual um eleitor pode votar. Democrata cristão, social-democrata, Partido Verde são alguns exemplos. Um terceiro pressuposto é a normalidade dos dados. E o quarto e último pressuposto é que as variâncias sejam homogêneas. Porém, para nossa sorte, os procedimentos funcionam bem mesmo quando o pressuposto da homogeneidade das variâncias é violado. Mas você deve estar pensando por que não fazemos vários testes TD-Student. Toda vez que você realiza um teste TD-Student com um nível de confiança de 95%, existe uma chance de 5% de que você faça o erro tipo 1. Mas o que é o erro tipo 1? O erro tipo 1, também chamado de falso positivo, é quando você rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira. Quando você faz mais de um teste TD-Student nos mesmos dados, você aumenta a chance de cometer esse erro. A fórmula para se determinar a nova taxa de erro não é tão simples quanto multiplicar os 5% pelo número de testes, mas podemos calcular um valor aproximado. Vamos ver um exemplo. Suponha que você tenha 3 fornecedores de fertilizantes e deseja saber se os fertilizantes oferecidos pelos 3 fornecedores são semelhantes. Você terá que realizar 3 testes TD-Student para comparar as médias das 3 amostras. Primeiro, você compara a amostra A com a amostra B. Depois, você compara a amostra B com a amostra C. E, para finalizar, compara a amostra A com a amostra C. Supondo um nível de confiança de 95%, temos que 0,95 elevado a 3 é aproximadamente 0,857. 1 menos 0,857 é igual a 0,143, ou seja, você aumentaria a chance de cometer o erro tipo 1 de 5% para 14,3%. O teste ANOVA faz com que esse erro tipo 1 permaneça em 5%. A seguir, você aprenderá a emitir os relatórios e analisar os resultados de uma pesquisa utilizando o software estatístico Jamov. Suponha que você queira verificar se o percentual de área florestal se diferencia de acordo com a região em 2022. A área florestal é a terra sob árvores naturais ou plantadas de pelo menos 5 metros, produtivas ou não, e exclui árvores em sistemas de produção agrícola e árvores de parques e jardins urbanos. A definição foi retirada da base de dados do World Bank Group.
A área florestal foi extraída da base de dados do World Bank Group. A amostra é composta por 33 países da região do leste asiático, 27 países da União Europeia e 23 países da América Latina. São ao todo 83 países. Os dados são de 2022 e os valores estão em percentual. Para os testes, utilizaremos um nível de confiança de 95%. E para verificar se rejeitamos ou não a hipótese nula, utilizaremos o método do valor P. O primeiro passo é inserir os dados no Jamov. Nas primeiras linhas temos o percentual de área florestal do leste asiático. Na sequência, foram colocados os dados do percentual da área florestal da União Europeia. E, por fim, o percentual da área florestal da América Latina. Os grupos são independentes, ou seja, o país que está no grupo do leste asiático não está no grupo da União Europeia e não está no grupo da América Latina. O mesmo vale para os demais países. A primeira coluna informa a região e a segunda coluna informa o percentual de área terrestre que corresponde à área florestal em 2022. O próximo passo é emitir o relatório para realizar o teste ANOVA. Clique em Análises, ANOVA e escolha a opção ANOVA a um fator. Coloque a variável região na caixa variável agrupada e a variável área florestal na caixa variáveis dependentes. Do lado esquerdo da tela está marcado para realizar o teste Welch ANOVA. Esse teste é adequado para amostras que possuam variâncias heterogêneas. Porém, não sabemos se as amostras possuem variâncias heterogêneas, portanto, precisamos realizar o teste de Levene. Clique em Teste a homogeneidade de variâncias. De acordo com o teste de Levene, as variâncias são homogêneas, dado que o valor P de 0,146 é superior ao nível de significância de 0,05. Portanto, realizaremos o teste de Fischer-ANOVA. Desmarque heterogêneas Welch e marque homogêneas Fischer. O teste ANOVA informa que as médias são diferentes entre os grupos, pois o valor P de 0,018 é inferior ao nível de significância de 0,05. Passamos então a analisar as médias dos grupos. Clique em Tabela Descritivas. Analisando as médias, pode-se concluir que o leste asiático possui o maior percentual da área florestal, 50,1%, seguido da América Latina, com 46,5%, e a União Europeia, com 34,9%. Vamos analisar agora os gráficos descritivos. Clique nessa opção. A bolinha representa a média e a linha vertical representa o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é usado para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Em outras palavras, temos uma probabilidade de 95% do verdadeiro valor da média populacional estar neste intervalo. Lembre-se que estamos estudando uma amostra e não uma população. Para analisarmos os gráficos, temos que ter em mente que quando o intervalo de confiança de um grupo não engloba a média do outro grupo, é muito provável que haja uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Utilizando essa informação, podemos concluir que existe uma diferença significativa entre a União Europeia e o leste asiático. Isso porque a média do leste asiático não está englobada pelo intervalo de confiança da União Europeia. O mesmo não acontece com o leste asiático e a América Latina. Portanto, essas duas regiões não apresentam significância estatística. Para ter certeza dessas conclusões, é necessário realizar o teste de post-hoc, também chamado de teste par por par ou teste de comparações múltiplas. Mas, antes de fazer o teste, é necessário verificar os pressupostos para se utilizar o teste ANOVA One Way. Já realizamos o teste para verificar se as variâncias são homogêneas. Agora precisamos verificar se as amostras possuem distribuição normal. Clique em Teste Anormalidade. De acordo com o teste de Shapiro-Wilk, o valor P é 0,645. Esse valor é superior ao nível de significância de 0,05. Portanto, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos que a amostra dos resíduos possui distribuição normal. Vale ressaltar que resíduos é a diferença entre o valor observado e a média da amostra. Podemos também realizar o teste de normalidade por amostra. Vamos fazer isso? Clique em Análises, Exploração
e escolha a opção Estatística Descritiva. Coloque a variável região na caixa Separar por e a variável área florestal na caixa Variáveis. Clique em Estatísticas. Retire a marcação de omisso, média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. Marque Shapiro-Wilk. O valor P de cada amostra é superior ao nível de significância de 0,05, portanto, as 3 amostras possuem distribuição normal. Dado que as variâncias são homogêneas e as amostras possuem distribuição normal, o teste ANOVA One Way é adequado para comparar as amostras em estudo. Agora que verificamos os 2 pressupostos, vamos ao teste final, o teste post-hoc. Clique em Análises, ANOVA e escolha a opção ANOVA um fator. Coloque a variável região na caixa variável agrupada e a variável área florestal na caixa variáveis dependentes. Retire a marcação de heterogêneas Welch e coloque a marcação em homogêneas Fisher. Escolha testes post-hoc. Marque TUC variâncias homogêneas. Se no teste de Levene tivesse dado que as amostras tinham variâncias heterogêneas, faríamos o teste de Gamis-Howell. Analisando os resultados do teste de TUC, concluímos que o leste asiático e a América Latina apresentam médias semelhantes, dado que o valor P de 0,791 é superior ao nível de significância de 0,05. O mesmo ocorre com a União Europeia e a América Latina, cujo valor P é de 0,128. A única diferença estatisticamente significativa ocorre entre o leste asiático e a União Europeia, pois o valor P é de 0,016 e esse valor é inferior ao nível de significância de 0,05, rejeitando a hipótese nula. Portanto, respondendo à questão inicial, o percentual de área terrestre que corresponde à área florestal varia de acordo com a região do planeta em 2022. Esse vídeo ensinou a você como realizar o teste ANOVA One Way. Até mais!